o maior movimento nacionalista da história do Brasil e um dos mais difamados e perseguidos da nossa história política, que tinha por lema Deus, Pátria e Família. Hoje vamos falar da AIB, ou Ação Integralista Brasileira. O integralismo, fundado em 1932 por Plínio Salgado, era fruto da união de diversos intelectuais e grupos nacionalistas da antiga Sociedade de Estudos Políticos, a SEP. No mesmo ano foi lançado o Manifesto de 7 de outubro de 1932, mostrando os ideais e doutrinas basilares do movimento, como a democracia orgânica, a economia corporativa e o nacionalismo. E suas bases filosóficas podem ser resumidas no tomismo aristotélico, na ética cristã e na doutrina social da Igreja, baseada na Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Se opunha completamente ao liberalismo político e econômico e principalmente ao socialismo. O integralismo, sendo o primeiro partido nacional com uma organização de massas implantada em todo o país, chegou em seu ápice em 1936 com mais de 1 milhão de adeptos, número extremamente impressionante para a época. Os inimigos políticos do integralismo se sentiam cada vez mais ameaçados com os números crescentes de adeptos ao movimento, mas foi em 10 de novembro de 1937, quando a Ação Integralista marchou em frente ao Palácio Presidencial com 50 mil homens, que as forças internacionais de Washington e Moscou e os inimigos da nação sentiram seus interesses sobre o Brasil completamente ameaçados pelo nacionalismo brasileiro. Em decorrência desses acontecimentos, veio ao público, algumas décadas depois, o depoimento mais importante sobre as relações entre a tirania Vargas e o integralismo é o do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Jefferson Keffery. O depoimento consistia em um telegrama de Keffery ao secretário de Estado dos Estados Unidos na data do golpe de Vargas. Segundo Keffery, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mário de Pimentel Brandão, lhe assegurou que um dos motivos primários do golpe veio após o presidente da República, Getúlio Vargas, perceber que era necessário colocar freios no crescimento do integralismo para garantir os interesses internacionais, maçônicos e liberais e seus próprios interesses. Mas as conspirações contra o nacionalismo no Brasil não acabam por aí. De acordo com Karl Reiter, embaixador da Alemanha no Rio de Janeiro, os acontecimentos de 10 de novembro de 1937 no Brasil e a possibilidade de um governo integralista assustaram os Estados Unidos, pois tinham medo que uma grande pátria cristã e nacionalista surgisse no Brasil e que por consequência se espalhasse por toda a América Latina, pois o Brasil tinha e tem uma posição de liderança para os povos latinos. Inúmeras conspirações nacionais e internacionais foram arquitetadas contra os movimentos que saíram da Sociedade de Estudos Políticos, pois Vargas em sua revolução praticamente tirou de cena os integralistas, patrionovistas e todos os outros grupos de pensamento tradicionalista e nacionalista. Mas os integralistas, sendo os maiores, foram os mais visados e muitos foram vítimas das mais sangrentas barbáries, como por exemplo, em 1935, havia uma medida que o governo deveria tomar por imposição de Roosevelt. A imposição se tratava da libertação dos comunistas presos para gerar violência e caos no cenário político. Comícios, protestos e passeatas passaram a ser verdadeiras batalhas urbanas extremamente violentas e caóticas. O cenário era desesperador. Um desses conflitos que marcou a época foi a Batalha da Praça da Sé, um conflito de comunistas contra integralistas no centro da cidade de São Paulo. A Ação Integralista havia marcado no dia 7 de outubro um comício em comemoração ao Manifesto Integralista. Sabendo disso, os comunistas planejaram um ataque para impedir a comemoração e juntaram todos os movimentos de esquerda da capital paulista, que resultou em 7 mortos, entre eles um estudante comunista, 3 integralistas, 2 agentes policiais e um guarda civil. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas,
por conta desse ato terrorista friamente planejado para desincentivar o engajamento do povo com os integralistas. As ruas da capital viraram um banho de sangue conforme a elite liberal tinha planejado. A ofensiva dos grupos de esquerda e grupos liberais internacionalistas vem de um motivo simples. O integralismo é um dos únicos movimentos capazes de destronar a influência bicentenária do imperialismo americano no Brasil, ou quaisquer outras influências internacionais como as comunistas e a liberal. Um regime integralista seria o fim oficial do domínio político, econômico e cultural da nação americana maçônica sobre a nossa pátria. E todos esses fatos explicam a campanha massiva de jornalistas e historiadores de esquerda para a difamação completa do integralismo. Difamam o integralismo associando ele ao fascismo e até mesmo ao nazismo. Seus atos covardes e seu empenho na destruição do integralismo mostram a magnitude da ameaça que o movimento representou aos inimigos do Brasil. A campanha esquerdista se mostrou muito eficiente com o tempo, pois levou o movimento à sua dissolução e décadas depois quase ao esquecimento completo. E o pouco que é dito são mentiras e informações fora do contexto. Essas são as verdadeiras armas de um covarde. Porém, com a vinda da internet, esse cenário tem mudado aos poucos e as mentiras dos marxistas e liberais vêm caindo por terra. O movimento vem ressurgindo aos poucos, assim como o movimento monarquista tradicional. Muitos grupos de pensamento vêm abordando o integralismo e as mentiras impostas a ele. De pouco a pouco vamos retomando o espaço que é nosso por direito, espalhando a verdade, o nacionalismo e o evangelho. Somos poucos agora da verdadeira ala nacionalista e tradicionalista, porém viemos armados com o intelecto, amor à pátria e as verdades em Cristo, e tudo se fará novo com amor à tradição brasileira, pois como disse o nosso Deus, a glória da segunda casa será maior que a primeira.